ouviram falar em medicina tradicional chinesa? E acupuntura? Mas já está conhecido, né? Esse é o bate-papo da semana. Sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. A nossa entrevistada é a fisioterapeuta Natália Lopes Vilela e ela vai falar sobre isso. Natália, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do meu trabalho, dessa paixão minha que é a acupuntura. Me diz uma coisa, o que é acupuntura? Então, a acupuntura, ela já é uma técnica, assim, antiga, né? Ela é milenar, mas ainda tem muito tabu por trás dela, né? Porque a hora que você fala acupuntura e você associa as agulhas, qual é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Uma injeção. Sim. Né? E você fala, nossa, uma injeção, que, né? Como que é isso? Como que eu vou fazer? Isso é dolorido, não é? Então, assim, ela é uma técnica milenar chinesa, ela faz parte de um conjunto de técnicas, tá? Então, assim, geralmente no consultório a gente associa com outras técnicas, que é a auriculoterapia, a ventosa-terapia. E as pessoas acabam associando tudo isso à acupuntura. Certo. E não é. A acupuntura é a terapia através das agulhas, tá? Certo. Basicamente. Ela faz parte da medicina tradicional chinesa, que é um conjunto de técnicas que os chineses utilizam como forma de tratamento. Qualquer pessoa pode fazer hoje em dia? Ou tem que ser uma pessoa de nível universitário? Sim. Tem que ter algum curso? A acupuntura hoje, ela é multidisciplinar. Então, assim, qualquer área a pessoa ela pode aplicar, desde que ela tenha um curso de especialização. Tá? Geralmente, os cursos de especialização, eles variam de 1 ano e meio a 2 anos. E são cursos, assim, longos, mas que é necessário porque a carga disso, as matérias para isso, a gente está acostumado com uma fisiologia totalmente diferente. Então, a hora que você visa a acupuntura, um tratamento energético, ele fica mais complexo do que o normal. Então, é necessário um embasamento, é necessário uma especialização. É multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, todos podem aplicar, desde que se tenha especialização. Tá. Quando a gente fala em terapia de agulhas, né, eu já vou para o lado da enfermagem, né? Essa agulha, ela é descartável, de uso único? As agulhas, elas são todas descartáveis. Você compra a caixa com N quantidade de agulhas e todas que você utiliza, elas devem ser descartadas em lixo apropriado para aquilo. Certo. Tá? É o que a gente fala, não adianta fazer uma economia porca, porque é complicado, né? O risco de infecção, e não tem como reutilizar, é descartada mesmo. E dói, porque assim, a gente quando vai falar, né, vai aplicar uma injeção, assim, é uma picadinha de mosquito, Sim, né? Não é? Dói? Como é que é isso? Assim, falar que não dói é mentira, né? Ela dói um pouquinho. Em que momento? Na inserção da agulha. A hora que você coloca, você sente realmente uma picadinha de mosquito, que nem você falou. Mas assim, depois que você colocou, você não sente mais nada. Ela é totalmente indolor. Após esse momento, você zero de dor. Só que o que acontece? Muitas pessoas, quando vão para a primeira sessão, com o passar do tempo, elas vão se acostumando e fica uma coisa mais natural. Mas na primeira sessão de acupuntura, o que acontece? A pessoa está tensa. Certo. Então, nessa tensão, contrai musculatura, fica tudo acupuntura estética. Algumas coisas que a gente faz, assim, de inserção de agulhas no rosto, se a pessoa não estiver relaxada, ela vai sentir mais dor, né? Então, a gente sempre fala, vai doer só um pouquinho, mas depois passa, é super tranquilo. Explica um pouco, porque assim, a terapia, qual é o embasamento da agulha, né, no tratamento, assim, né? Eu sei que tem várias indicações que a gente vai estar falando, mas baseado em que o uso da agulha? Sim.
Para os chineses, esse tratamento ele é baseado em meridianos. Né? Quando você vai aplicar uma injeção em algum paciente, você tem um ponto específico para aquilo. Para a acupuntura, criou-se também os meridianos, que são os locais exatos para se aplicar essas agulhas. Tá? Então, eu posso mostrar já? Pode. São vários pontos de acupuntura. Tadinho, ele deve levar cada picada. Ele leva várias picadinhas. São vários pontos e neles, você, de acordo com a sua avaliação do paciente, você vai definir que ponto você vai utilizar. Só assim para as pessoas poderem entender. Esses pontinhos pretos, que eu acho que dá para visualizar bem, esses são os meridianos? São os meridianos, são estes aqui. Nossa, que são os muitos, canais né? de energia, são muitos. E cada um é para uma coisa, cada um é para um tipo de órgão, cada um é... São N. Essas linhas que tem, não sei se dá para ver, mas tem azul, verde e preta, tem algum significado? Então, essas linhas, para os chineses, são os caminhos que a energia faz para percorrer o nosso corpo. Entendeu? Então, assim, os meridianos destes segmentos, cada um é para uma função, mas eles estão visando a mesma energia, o mesmo fluxo energético. Tá. Entendeu? Então, assim, tem vários na cabeça, no corpo todo eles estão distribuídos, mas cada um é para uma função. Tá. E é através disso que a gente se baseia para colocar as agulhas. Tá. E ele chega a ser subcutâneo, chega a ser intramuscular, aonde que chega? Depende do seu objetivo, entendeu? Depende do seu objetivo. Se você sabe que para uma avaliação chinesa, você viu que aquele paciente ele tem uma patologia energética que precisa ser tratada mais superficialmente, então você tem um limite para a agulha. No caso de ciatalgia, né, que Nossa, olha atrás, gente, como tem vários, bastante. Tem vários. No ciático, no caso do ciático, você colocar uma agulha pequena, que é de 25 por 30, que é a que a gente mais utiliza, ele não vai atingir o ponto necessário. Tá. Então, a gente precisa de uma agulha maior. Certo. Entendeu? Então, assim, depende muito do que e em que local você vai tratar. Tá. Pra quê? Para você chegar a fazer acupuntura, e hoje a Organização Mundial da Saúde, Sim. ela reconhece, né, como faz parte de uma terapia, ajuda em muitas situações, Sim, né? sim. Quais seriam essas indicações? Então, a acupuntura, ela é indicada para tudo. Tudo. Tudo, por exemplo. Então, assim, casos de hipertensão, síndrome do pânico, depressão, gestante, tudo. Gestante pode fazer? Gestante pode fazer, porém com um cuidado maior, né? A gestante tem alguns pontos que a gente não utiliza nela de jeito nenhum, que é para não estimular o parto, né? Não induzir o parto. Em qualquer período da gestação? Em qualquer período da gestação. Salvo as grávidas que têm medo de agulha. Aí a gente utiliza outros recursos, né? Que é ventosa, auriculoterapia, aí a gente utiliza os outros. Mas a pessoa não tem medo, não tem síndrome do pânico, a gente também às vezes tem um pouquinho de cuidado, né? Que a pessoa ela já tem um certo receio, então a gente vai devagarzinho. Eu não tenho medo de agulha, tudo bem, vamos fazer. Eu tenho um pouco de medo e tal, então vamos tentar trocar a técnica, vamos fazer uma outra coisa para ver se fica mais confortável, né? Porque na tentativa de melhorar uma coisa, você piora a outra. Certo. No caso da pessoa que tem medo, que fica tensa. Então, a gente acaba sempre trocando por outra coisa. Mas, N doenças você pode fazer. Dores Musculares, ela é extremamente ótima. Tendinite, distensão muscular. Atletas utilizam muito. E as pessoas que também não têm nada podem fazer acupuntura como uma forma de prevenção e de manter aquele corpo, aquele indivíduo em equilíbrio.
Você estava até falando na parte estética, né? Na parte estética. Ela atuaria na diminuição das rugas, das linhas de expressão. Rugas, marcas de expressão, clareamento de manchas. Lógico que são coisas assim que você parte um pouquinho da medicina chinesa e pula para a nossa fisiologia, a fisiologia ocidental. Então, assim, aquela mancha ela é muito profunda, você sabe que ela não vai sair, então vamos tentar uma outra coisa. Mas se você sabe que é uma mancha mais tranquila, ela trata sem problema nenhum. E muito bom. Pacientes com câncer podem fazer. Podem fazer como diminuição da ansiedade, diminuição dos sintomas da mesmo químio. É isso que eu ia falar. Eles Químio têm da muito rádio. Da rádio, tudo. Ele é extremamente indicado, esse tratamento. O que acontece? Às vezes, a pessoa acabou de passar por um procedimento cirúrgico e tal, e naquele local não dá para ser aplicado, né? Porque feridas abertas a gente não aplica. Você utiliza outras coisas em torno daquilo, mas não no local. Então, salvo essas pessoas, o restante pode ser aplicado normalmente, não tem problema. Geralmente ela é aplicada no local onde você refere algum desconforto, é isso? Nem sempre. Ah, tá. Nem sempre, porque assim, lembra que eu te falei que a gente tem os meridianos e cada um é para uma coisa. Então, assim, às vezes você tem uma dor de cabeça e o ponto que a gente vai utilizar é lá no pé. Entendeu? Então, assim, cada pontinho é para uma coisa e nem sempre eles estão localizados no local que a gente quer tratar. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, Sim. né? Que ela é até usada para emagrecimento, porque ela diminui a ansiedade e aí você deixa de ingerir mais alimentos. Sim, real isso? Até assim, existem reportagens que falam da acupuntura como um meio de reduzir medidas, reduzir obesidade, só que somente ela não vai ter esse benefício todo. Então, tem um conjunto de coisas, uma alimentação adequada, uma atividade física adequada, conciliada com a acupuntura para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, que é cortisol circulante, diminuindo tudo isso, a pessoa realmente ela vai ter uma redução. Entendeu? Tem alguma contraindicação? Pelo jeito, nenhuma. Contraindicação nenhuma. Assim, basicamente, são as pessoas que têm medo, que vão ficar mais contraídas ainda, feridas abertas, que nem eu te falei, e síndrome do pânico, se a pessoa ainda tiver um pouquinho, tiver em tratamento, a gente troca por uma outra técnica. Mas assim, não tem contraindicação, ela é extremamente indicada para tudo, é super bacana. Pode causar hematomas? Pode causar hematomas, mas assim... É raro, né? Muito raro. O que acontece? A gente, dependendo do local, tem capilares que são, né, superficiais e tal. E cada pessoa, Cada né, pessoa é de um jeito. Geralmente, as mais branquinhas... A hora que você coloca a agulha, se pegar um capilarzinho, a hora que você tirar, você já sabe que vai ficar roxo. Aí você avisa a pessoa, você fala, olha, vai ficar roxinho e tal. Mas assim, é uma coisa corriqueira mesmo, acontece e é super... E assim, só coloca e tira isso? Ou fica algum tempo? Fica um tempo. Você insere a agulha, essa agulha, ela vai ficar de 25 a 30 minutos naquela pessoa. E não é uma agulha, depende muito do caso. Às vezes é uma, são 5, são 10, são 20 agulhas. Então, depende muito de cada pessoa, tá? E da técnica da medicina tradicional chinesa que você vai inserir naquele tratamento. Mas, assim, a quantidade dela não é específica, né? Você pode colocar várias naquela pessoa. Desde que ela não reclame daquilo. Tem gente que gosta, tem gente que fica, nossa, mas só isso hoje. Você volta para casa com ela, não? Não. Você deixa a pessoa os 25, 30 minutos e retira a agulha. Certo. Aí, se você quiser conciliar com a auriculoterapia, que é uma outra técnica da medicina tradicional chinesa... Então, você trouxe as ventosas, né? Só que a gente vai fazer um pequeno intervalo para depois você falar isso... pra gente, tá bom? Certo. Gente, a gente já tá voltando, não sai daí não, tá? Peraí.